Diane e sua avó moravam nos arredores da vila, perto da floresta, e frequentemente iam lá para coletar ervas medicinais. A avó era considerada uma curandeira por todos os vizinhos, que frequentemente recorriam a ela em busca de ajuda para tirar seus maridos de uma bebedeira, aumentar a produção de leite para mais lactantes ou fortalecer a vitalidade de um homem. No entanto, elas também tinham inimigos que as consideravam bruxas e evitavam a casa das herbalistas como a peste. Diane não conhecia seus pais, sua avó sempre esteve ao seu lado por toda a sua vida. Não era difícil para ela entender que sua avó simplesmente curava com ervas, que a mãe natureza generosamente lhes proporcionava a cada verão. Ela já conhecia o nome e o poder de cada erva que crescia em sua amada floresta. No entanto, a infância feliz de Diane chegou ao fim quando sua avó ficou doente e nunca mais se levantou. Aquela que havia ajudado os outros durante toda a sua vida não pôde se ajudar. Diane, não chore por mim. Mesmo que eu morra, estarei sempre com você. Não tenha medo. Vá até as pessoas, apenas tenha cuidado. Olhe nos corações delas, não deixe pessoas ruins se aproximarem de você. Você tem a luz em você, não a perca. E se problemas acontecerem, eu irei até você em um sonho e direi onde encontrar a verdade. A avó morreu ao amanhecer, e os vizinhos ajudaram Diane a enterrá-la. Ao retornar do funeral, a garota olhou ao redor da casa agora vazia, que parecia estranhamente desabitada sem sua querida avó. Diane sentou-se à beira da cama e olhou para o monte de travesseiros cobertos por uma colcha de renda. Ela não conseguia reunir seus pensamentos, precisava de alguma forma continuar vivendo, mas como? Diane havia acabado de terminar a escola, mas agora não havia perspectiva de educação adicional. Ela precisava encontrar um emprego. Diane, você está em casa? Carlos, um antigo colega de classe de Diane, estava na porta. Ele vinha pedindo-a em casamento desde a infância, mas a garota apenas ria da proposta. Onde mais eu estaria? Suspirou Diane. Estou aqui pensando para onde ir agora. Eu vim exatamente por isso. Ouvi minha mãe dizer que estão precisando de um funcionário dos Correios. Tia Vilma ficou doente e foi cuidar do filho dela, e agora não tem ninguém para fazer o trabalho dela. Vá até o correio, talvez te aceitem. Diane correu imediatamente até o posto de correios mais próximo e, até o final do dia, foi contratada como nova carteira. O trabalho era difícil, a bolsa estava machucando seu ombro, e suas pernas estavam exaustas até a noite. No entanto, a garota não desistiu. Apesar de o trabalho proporcionar apenas uma renda modesta, era o seu próprio ganho. No correio, Diane conheceu Miguel, um rapaz educado e bem apessoado, que ofereceu ajudar a frágil garota com sua enorme bolsa de correspondência. Eles começaram a conversar, e desde então Miguel passou a visitar o correio com mais frequência. Ele tinha 10 anos a mais que Diane, mas mesmo sendo uma pessoa bastante madura, frequentemente se referia à opinião de sua mãe nas conversas. Diane deveria ter percebido que lidava com um típico filho da mãe, mas a garota era inexperiente, e parecia a ela que, se tivesse uma mãe, certamente ouviria sua opinião também. No dia em que Miguel decidiu apresentar Diane à sua família, a garota sentiu-se nas nuvens. Miguel propôs casamento, e ela, órfã, logo se tornaria membro de uma família respeitável. Solitária e inexperiente, Diane pensava que sua vida seria tão feliz e despreocupada como quando sua amada avó estava viva. Os pais de Miguel a aceitaram calorosamente, mas no dia anterior tiveram uma conversa séria com o filho, tentando convencê-lo a não se casar com uma garota pobre, especialmente uma órfã. Infelizmente, seu filho estava teimoso, quase pela primeira vez em sua vida, e eles desistiram. Na reunião, os pais de Miguel sorriam docemente para Diane, e ela não tinha ideia de sua verdadeira atitude em relação a ela. Logo, o jovem casal se casou, e apenas um mês depois anunciaram aos pais que estavam esperando um bebê. Naquela época, Diane já havia deixado o emprego nos Correios. Os pais de Miguel insistiram que ela não deveria trabalhar como carteira, eles sentiam vergonha diante de seus conhecidos por ter uma nora envolvida em um trabalho tão pouco prestigioso. No dia em que,
Durante uma ultrassonografia, foi revelado que Diane teria um menino. Miguel foi a pessoa mais feliz do mundo. Ele trouxe para sua esposa um enorme buquê e sua mãe deu à noiva um anel de ouro. Esta é nossa gratidão a você pelo nosso futuro neto. Meu marido e eu sempre sonhamos com um menino tão inteligente quanto nosso Miguel. Veja como ele era fofo. Eleanor entregou a Nora foto de infância de seu filho. É necessário que o bebê se pareça com Miguel. Ele será uma criança tão fofa. De alguma forma estranha, segundo as palavras de Eleanor, parece que Diane poderia de alguma forma influenciar a aparência e habilidades mentais do futuro filho. Além disso, soou como se os pais de Miguel realmente não quisessem que o bebê se parecesse de alguma forma com Diane. Na véspera do nascimento, Diane sonhou com sua avó, que por algum motivo estava chorando e balançando a cabeça ao olhar para a neta. Diane acordou com um sentimento incompreensível de ansiedade. Algumas horas depois, as contrações começaram e ela não teve mais tempo para pensar no significado desse sonho. No início, tudo estava indo bem no hospital, e o médico tranquilizou Diane que a preparação para o parto estava indo conforme planejado. Mas então tudo mudou de repente. Uma enfermeira invadiu a sala de pré-parto e exigiu que Miguel saísse. Ela está indo para uma cesariana. Você não tem nada a ver aqui, disse ao rapaz. Cesariana? Estamos tendo um parto normal, não há indicações para cirurgia, argumentou Miguel. Como você sabe? A enfermeira começou a gritar. O médico ordenou que ela fosse urgentemente preparada para a cirurgia. Isso significa que ele tem novas informações e indicações para a cirurgia. Nesse momento, o médico que estava entregando o bebê entrou na sala com um rosto assustado. Por que ela ainda não está pronta? Urgentemente para a sala de cirurgia, disse ele. Miguel e Diane tentaram argumentar, mas ninguém os ouviu. Diane foi levada e o rapaz não conseguia ficar parado, sem entender o que poderia ter acontecido. Ele andava de um lado para o outro no corredor, ouvindo os sons da sala de cirurgia, e por um momento até ouviu o choro de um bebê. A ideia de que seu filho havia nascido passou por sua mente, com seu coração batendo feliz, e ele suspirou aliviado. Miguel estava pronto para correr até Diane e o bebê, mas o médico que operou Diane saiu para falar com ele. Sinto muito, seu filho nasceu morto, disse secamente. Miguel não podia acreditar no que ouvia. Você deve ter se confundido. Ouvi um choro de bebê, ele disse. Aquele bebê nasceu de outra mulher na sala de cirurgia ao lado. Você ouviu o choro do bebê de outra pessoa, respondeu o médico, em um tom que não admitia objeções. Sua esposa logo recuperará os sentidos, e você precisará conversar com ela para evitar histeria. Ela é jovem, você terá mais filhos. Diane não podia acreditar no que Miguel lhe contou. Ela não podia acreditar que seu pequeno bebê, que estava se mexendo em sua barriga e chutando com pernas pequenas ainda ontem, seu amado e tão esperado filho, havia partido para sempre. Ela não acreditava, mesmo quando trouxeram para fora o corpo sem vida do recém-nascido, e ela se recusou a olhar para ele. Miguel mesmo cuidou do enterro de seu filho. Ele ia até o túmulo pequeno e chorava por horas. Diane começou a se afastar cada vez mais de seu marido, cada vez mais teimosamente insistia que seu filho estava vivo e deixava Miguel cada vez mais irritado com suas palavras. A avó via até sua neta nos sonhos, olhando para ela e chorando, mas por alguma razão não conseguia dizer nada, como se não tivesse forças. Diane sentia que algo estava muito errado em sua vida, mas não conseguia entender exatamente o que estava errado e o que poderia fazer para consertar. Sua sogra constantemente virava Miguel contra ela, convencendo de que não haveria utilidade em Diane. Olhe para ela, não só deu à luz a uma criança morta, como também perdeu a razão. Ela continua insistindo que seu filho está vivo, nunca vai ao túmulo dele. Você precisa se divorciar, senão todos nós enlouqueceremos aqui. E depois de 6 meses, o jovem casal se divorciou. Diane voltou para sua vila e se instalou na antiga casa de sua avó. Ela conseguiu um emprego no correio novamente e passou a viver reclusa. Cada vez mais,
começou a colher ervas, assim como sua avó fazia, e começou a ajudar pessoas como ela. Nas horas vagas, Diane perambulava pela floresta colhendo plantas medicinais e ouvindo o canto dos pássaros. À noite, sonhava cada vez mais com um menino de cabelos ruivos e olhos azuis, semelhante a ela. Era estranho que a cada dia em seus sonhos ele se tornasse mais crescido. No início, era uma criança que acabou de aprender a andar, depois corria até ela enquanto dormia, e após 2 anos já era um menino muito independente chamado Bernardo, sussurrava Diane enquanto dormia. Meu filho, como posso te encontrar? Diane não contava a ninguém sobre seus sonhos, mas às vezes sentia que estava enlouquecendo. No entanto, ela esperava ansiosamente noite após noite para ver seu filho novamente, como se ele fosse real. Ela o segurava nos braços, acariciava seus cachos indisciplinados, cantava para ele enquanto dormia e olhava para seu rosto sorridente. Diane tinha medo de contar até para Carlos sobre esses sonhos. Ele havia sido seu amigo a vida toda, sempre tentando fazê-la feliz de todas as maneiras possíveis desde que ela retornou à vila, mas Diane ainda não permitia que ele se aproximasse. Ela já havia tido bastante das traições traiçoeiras que experimentou com Miguel. Carlos não se impunha a ela, apenas estava lá, oferecendo uma mão amiga para a mulher solitária quando ela precisava. A avó não aparecia mais nos sonhos de Diane, como se tivesse levado seu neto pela mão e o trouxesse para os sonhos de Diane, parando de incomodar sua neta. Mas numa noite, a avó voltou para os sonhos de Diane. Ela estava igual, mas desta vez não estava chorando. Diane claramente viu que o rosto da velha estava ansioso e que ela queria dizer algo. A avó tentou chamar a neta, pegou sua mão enquanto dormia e a levou para a estrada. Diane acordou e não conseguia entender o que sua avó queria dela e para onde estava a chamando. O sonho se repetiu na noite seguinte, mas desta vez Diane estava preparada. O que você quer me dizer? Diane sussurrou enquanto dormia. Seu filho está vivo, a avó falou de repente. Você o viu em seu sonho e sabe como ele é. Ele precisa ser encontrado urgentemente, caso contrário, você nunca mais poderá vê-lo. Diane sentiu como se estivesse voando, assim como em seus sonhos de infância. Ela viu uma floresta familiar e, além dela, uma grande mansão. Embora nunca tivesse estado lá, Diane sabia que havia uma cidade além da floresta. A mansão era muito luxuosa, com um enorme jardim que tinha fontes, alamedas sombreadas e gramados verdes. Quando Diane acordou, ficou tonta por um longo tempo. Não conseguia parar de pensar em seu sonho, que parecia tão real. Decidiu fazer uma viagem e ver a misteriosa mansão com seus próprios olhos. No início, o caminho pela floresta lhe era familiar. Ela havia caminhado ali muitas vezes em sua infância e juventude com sua avó, e mais tarde, buscando ervas curativas raras quando começou a tratar pessoas por conta própria. Então, surgiram lugares desconhecidos, áreas pantanosas e intransitáveis. Diane já estava pensando em abandonar essa ideia tola. Voltando para casa antes de escurecer, de repente a floresta abruptamente ficou mais clara e melhor cuidada. Logo, através das árvores, ela pôde ver a casa de uma prestigiada vila do campo. Diane saiu até a borda e parou abruptamente. A casa do seu sonho estava bem diante dela. Ela não podia confundir com outra. Viu claramente a imagem dela no gramado em frente à casa. Uma criança de 3 anos estava se comportando mal pelas repreensões de uma mulher idosa, que parecia ser sua babá. Diane se aproximou mais. Os raios do sol poente brilhavam diretamente em seus olhos, dificultando ver o rosto do menino. Ela tentou, mas não conseguiu dizer se ele se parecia com o menino de seu sonho, Bernardo. A babá sem fôlego parou de persegui-lo e decidiu sentar-se em um banco. Bernardo, seu pai vai nos repreender por chegarmos tarde de novo. Vamos para casa, por favor. O menino correu com um grito e colidiu imediatamente com Diane, que estava lá parada em choque. Ela não podia acreditar no que via. Este era seu pequeno Bernardo, o mesmo menino que ela vinha vendo em seus sonhos. Espere, não corra. Débora parou o menino. Viu um gatinho embaixo da moita?
Vamos procurá-lo juntos. Ela pegou o menino pela mão e o levou até a moita, sinalizando para a babá. A babá se aproximou, agradeceu a Diane, pegou o menino e estava prestes a voltar para casa. Espere, você sabe se estão procurando uma empregada nesta casa. Eu poderia limpar ou cozinhar. Sou boa em muitas coisas. Diane procurava uma maneira de manter a mulher falando e envolvê-la em uma conversa. Desculpe, mas não, eles não vão contratar ninguém. Os donos estão se mudando para a Espanha em breve, e a casa será fechada ou vendida. Ei, pequeno, logo você se tornará um verdadeiro macho espanhol, brincou Diane com a criança. Você sabe quem são os toureiros? Eles são os mais corajosos, não têm medo de touros grandes. Você também é corajoso? Eu sou o mais corajoso, declarou o menino confiantemente. E quantos anos você tem? Está quase chegando meu aniversário, e meu pai prometeu me dar um filhote. O pequeno compartilhou sua empolgação com ela. Sim, seu aniversário é na próxima sexta-feira, confirmou a babá. Vamos comemorar e depois ir para a Espanha, disse ela ao menino. Diane ouviu e entendeu que seu filho teria completado 3 anos na mesma sexta-feira. Como era possível que uma criança nascida no mesmo dia que seu filho falecido estivesse na sua frente por acaso? Bem, desejo-lhe uma boa jornada e um feliz aniversário. Diane acariciou a cabeça da criança, discretamente pegando uma pequena mecha de cabelo dele. Estava escurecendo rapidamente, e ela não queria voltar pela floresta. A mulher saiu na estrada e conseguiu uma carona. Agora Diane não podia perder um minuto. Logo, muito em breve, levariam Bernardo para a Europa para sempre. Era isso que sua avó alertou no sonho. Ela precisava urgentemente fazer um teste de DNA e finalmente entender se aquele era seu filho ou se ela estava ficando louca. Carlos ainda estava acordado quando Diane invadiu sua casa com olhos ardentes, segurando um pequeno pacote em seu punho. Carlos, preciso da sua ajuda. Preciso urgentemente encontrar um laboratório para enviar um teste de DNA. Eu não posso te dizer por quê, caso contrário você pensará que enlouqueci. Na manhã seguinte, ele a levou para a cidade com a cobiçada mecha de cabelo, que agora significava tanto em sua vida e na vida de um pequeno garoto. Diane estava aterrorizada de que não obteria o resultado antes que Bernardo partisse para a Espanha, mas 4 dias depois, o resultado do teste de DNA estava pronto e ela segurava o documento tão desejado em suas mãos. Carlos, você não vai acreditar no que tenho. Olha aqui, diz que o grau de parentesco entre mim e Bernardo é 99, o que deixou Carlos intrigado. Diane, do que você está falando? Finalmente, Diane contou tudo a Carlos sobre o que vinha acontecendo ultimamente. Ele sabia, é claro, que ela havia perdido seu filho, mas não podia esperar que Diane ainda o considerasse vivo. Além disso, ela ainda o procurava, e o fato de ela ter encontrado seu filho vivo em outra família mais parecia delírio de uma mulher louca. No entanto, o documento era oficial e real, sem dúvida. Mas como? Como o encontrou? Você tem certeza de que não é uma bruxa? Carlos não conseguia encontrar explicações para tudo o que estava acontecendo. Carlos, não importa agora. Meu Bernardo será levado para o exterior a qualquer momento, e eu o perderei para sempre. Ok, precisamos ir até essas pessoas agora e resolver tudo na hora. Quando chegaram a casa para pegar Bernardo, foram inicialmente confundidos com fraudadores, e quando Diane causou escândalos dizendo que não sairia sem seu filho, até chamaram a polícia. Ela mostrou a eles um documento afirmando que era mãe de uma criança específica, mas onde estavam as evidências de que era realmente Bernardo e que era seu material biológico que foi testado? Houve uma verdadeira comoção. Diane fez uma denúncia policial contra os pais de Bernardo e os médicos do hospital, e estes fizeram declarações contra ela, tentando fechar o caso o mais rápido possível para que pudessem ir para a Espanha conforme planejado. Mas Diane se agarrou à família com firmeza. Agora, ela tinha 100% de certeza de que ele era seu filho, e não o deixaria ir, mesmo ao custo de sua própria vida.
Para se afastar da mulher louca e encerrar o caso, foi decidido realizar novos testes. Que surpresa quando este teste também indicou que o garoto era, de fato, filho de Diane. Agora, não havia mais dúvidas de levá-lo para o exterior, e a polícia começou a investigar porque Bernardo tinha vivido na família de outra pessoa todos esses anos. Chegou até a exumação do corpo do bebê que foi enterrado como filho de Diane há 3 anos. Miguel, que já havia esquecido sua ex-mulher, mas ainda visitava o túmulo de seu filho, ficou completamente chocado quando descobriu que o segundo filho era, na verdade, o filho da família em que Bernardo foi criado. Todos entenderam que a substituição ocorreu durante o parto. O médico que entregou ambas as mulheres foi detido e admitiu que a esposa de um deputado e empresário muito proeminente em sua área havia sido levada para o hospital há 3 anos. A família planejava dar à luz na melhor clínica da capital, mas o parto começou prematuramente e o médico teve que realizar uma cesariana. No entanto, ele não conseguiu salvar o bebê que nasceu morto. Veja bem, estávamos aterrorizados. Eles eram uma família muito influente, poderiam ter pensado que éramos responsáveis pela morte do bebê. Eles poderiam nos arrastar para os tribunais, ou até mesmo algo pior. Eu entrei em pânico e decidi realizar uma cesariana em outra mulher e dar o bebê a essas pessoas. Foi terrível, mas nem percebi o que estava fazendo naquele momento. E depois foi ainda mais assustador confessar minhas ações. Foi uma confissão terrível. As pessoas não conseguiam acreditar que um médico faria isso, me rebaixar tanto. Mas agora, pelo menos, entendiam como essa confusão com os bebês poderia ter ocorrido. Diane levou Bernardo, seus pais adotivos tiveram que lidar com a perda, e a criança teve que conhecer sua mãe biológica e se acostumar com ela. O médico e a enfermeira foram condenados, e o hospital maternidade iniciou verificações rigorosas, revelando uma série de violações, embora não tão graves. Foi difícil para muitos naquela época, mas Diane estava feliz pela primeira vez em anos. O menino se acostumou rapidamente com ela. Ele foi criado exclusivamente por babás desde a infância, que, além disso, eram frequentemente trocadas ao longo desses 3 anos devido ao caráter volúvel da dona da casa, Paula. Portanto, quando uma nova mãe apareceu em sua vida, que passava todo o tempo livre com ele, cantava canções de ninar à noite, passeava de mãos dadas, ele se apegou facilmente a ela. A família anterior de Bernardo ainda foi para a Espanha conforme planejado, levando promessas de Diane de enviar fotos do filho, vídeos dele de ter comunicação em vídeo pelo menos uma vez por semana. Na verdade, eram boas pessoas e sofreram tanto quanto Diane nessa situação. 1 ano depois, Paula teve sucesso ao engravidar e dar à luz uma menina sob a vigilante supervisão de médicos. Diane ficou feliz por ela, agradecida ao destino e à sua falecida avó, que cumpriu sua promessa e não a deixou sem proteção. Mesmo após a morte, ela ajudou a trazer seu filho de volta. Diane também era grata a Carlos por ser o único no mundo todo que sempre apoiou e ajudou a recuperar Bernardo. Eventualmente, Diane se casou com ele, e uma noite sua avó apareceu novamente em um sonho. Ela mostrou a Diane uma pequena garota sentada no gramado em frente à casa, entre as margaridas, sorrindo. No dia seguinte, Diane descobriu que estava esperando um bebê. Vamos ter uma menina, disse ela confiantemente ao marido, e vamos chamá-la em homenagem à minha avó. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!